E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um corte das lives que estão acontecendo toda semana. Para você participar das lives, ativa o sininho de notificações aqui embaixo ou também segue a gente lá no Instagram, @sparkrtutoriais, que nós sempre estamos avisando por lá, beleza? Então agora, vamos embora pro vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o aplicativo que você pode utilizar até pelo celular para poder criar loots. Funciona super bem, é gratuito, faz as mesmas coisas que o Photoshop, você não precisa baixar nada para o seu computador, né, ou para o seu celular. Vou mostrar para vocês qual que é o site que eu crio aqui os filtros, loot, né, você pode criar maquiagem também, sem ter o Photoshop, gratuito, pode usar até pelo celular, eu testei aqui no meu iPhone, eu fui lá, criei, funciona também em Android, tá, o site, e é esse site aqui, o photopia.com. Então, vamos lá. Tá aqui o Photopia. Quem está acostumado a mexer com Photoshop já deve ter reconhecido várias coisas aqui. E realmente é muito similar. Até os botões aqui estão praticamente na mesma posição. Os ícones são um pouquinho mais simples, né? Mas é a mesma coisa. Agora vamos aqui criar um novo, né? Create New. Você tem aqui os tamanhos. Você consegue também definir aqui em Create. Consegue, tipo, apagar aqui o background, criar uma nova layer e tudo mais. Tudo certinho. O que eu vou fazer é pegar aqui o neutral. Neutral, para quem quiser, é neutral, Spark AR, LUT. Aqui, esse aqui, ó, Posit Labs. Tá aqui. Tá lá mesmo. Aqui e neutral, clicou, download, beleza? Salvou aqui e tal. E agora você pega, arrasta aqui, ele já apareceu aqui pra gente. Como vocês sabem, esse aqui é o neutral, onde a gente cria os nossos loots em cima dele. Então a gente pode pegar qualquer imagem, jogar aqui e começar a brincar. Eu vou pegar uma foto aqui, eu já arrastei aqui da minha janela e joguei aqui dentro do Spark. E eu vou utilizar essa foto para mim perceber como que o Lute está se comportando em cima das cores, tá? Então agora eu vou utilizar a mesma ferramenta que eu uso lá no Photoshop, que é aqui o Selective Color, tá? Aqui a gente pode selecionar a cor que a gente quiser, então eu vou mexer aqui nos verdes, vou deixar eles um pouquinho menos vibrantes. Sim, beleza. Vou alterar um pouquinho aqui os azuis, deixar um pouquinho menos também. Magentas não vai fazer muita diferença aqui. A gente pode alterar um pouquinho os vermelhos, né? Que vai pegar aqueles pontos laranja ali e tal. Sempre recomendo, pessoal, que vocês usem uma imagem semelhante ao tipo de efeito que vocês querem, tá? Então, se você quer um efeito para praia, usa uma foto de praia. Se você quer um efeito para cidade, utiliza uma foto de uma cidade ou alguma coisa do tipo. Agora, ele já fez todas as mudanças aqui pra gente. Eu vou desativar aqui, ó, a visibilidade da foto que eu coloquei. E eu vou vir aqui em File, Export As e PNG. É muito importante que vocês exportem como PNG, porque senão você vai gerar bug dentro do seu filtro e não vai ficar legal. Então, beleza, já coloquei aqui, não vou mexer em nada, só salvar. Teste, loot, salvar. Beleza, agora vamos lá no Spark. Vou criar um novo projeto. Aqui, ó, eu já vou pegar o patch próprio do Spark, tá? Vou lá na livraria, Color Loot. Vou selecionar qualquer um aqui, porque eu não preciso desse loot, eu só preciso do patch. Ctrl Alt P, né, para abrir o Patch Editor, ou aqui no Show Hide Patch Editor. E arrasto aqui, ele já cria para mim o Color Loot Shader. Não quero esse loot feio aqui. Já o loot feio. Tá tudo aqui que eu quero. E agora eu vou pegar o loot que eu acabei de criar.
Arrastei ele aqui, né? E agora tem a outra configuração muito importante. Nós vamos alterar aqui a compressão para none, para que não tenha nenhuma compressão e a gente não tenha aqueles pontos pretos na imagem ou vermelhos, ou até mesmo quando você vira para a luz e fica alguma coisa em volta assim da luz, sabe? Aí a gente vai corrigir exatamente aqui esses problemas. E agora eu vou extrair a textura da minha câmera. Já apareceu aqui. Vou ligar. Vou colocar aqui o Color Lute que eu criei. E agora nós vamos jogar ele num retângulo. Vou colocar em flat, né? Para a gente não ter alteração das cores de acordo com a iluminação aqui da nossa cena. E vocês vão ver que vai ficar bem esquisito. Isso porque, como a gente está utilizando esse LUT aqui, que é o LUT 8x8, esse LUT novo padrão vem 32x1. Então a gente tem que alterar aqui o grid size para 8x8. E agora nós já temos o nosso LUT. Deixa eu colocar aqui esse ambiente verde. E vou ativar e desativar para vocês verem a diferença que ele está fazendo. Vou pegar esse aqui do cabelo dessa menina, que fica legal também a diferença. Tá vendo? Beleza, e agora? Bom, eu quero mostrar para vocês também um LUT que eu criei inteiramente no celular, tá? Então tá até o nome aqui, ó, Teste LUT Celular. Eu quero mostrar para vocês que eu criei ele inteiramente no celular. E ele também funciona super bem aqui. Vou ativar ele. Podem ver que ele tá bem forte, tipo, eu exagerei bastante nas cores para poder levar ao limite ali, pra gente poder saber se ia funcionar de fato ou não. E cara, o resultado foi muito bom. Eu consegui criar o LUT diretamente pelo meu celular. Então, enquanto você estiver à toa aí em algum lugar, você pode pegar o seu celular, entrar no site e utilizar lá e ir criando vários LUTs para você, quando chegar em casa, já criar o seu efeito, né? Bom, agora se a gente quiser dar uma melhorada, né, em as cores, saturação, brilho e tal, como vocês já sabem, Adjust Colors, esse aqui, importar, vou arrastar aqui, liguei, beleza, quero aumentar um pouquinho a saturação, aqui 0,3, acho que tá bem bacana. Vou aumentar aqui um pouquinho o contraste. 0,15 e um pouquinho o lightness. E agora nós temos aqui o nosso efeito pronto. Ativa, desativa. Vocês conseguem ver aqui a diferença, tá bem grande. Se eu colocar o outro LUT lá também, olha só a diferença. E agora a gente tem o nosso LUT pronto aqui dessa nova forma, através desse site, o Photopea.com. Funciona muito bem, tá? Funciona bem legal mesmo o site. Super simples de criar, porque para quem já conhece o Photoshop, os botões estão exatamente no mesmo lugar. Você tem várias configurações aqui, tem até os blurs para você fazer o blur gaussiano, né, que a gente utiliza nas maquiagens, olheiras e tudo mais. Você tem aqui também nessa aba de filter e super simples. Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então, valeu, galera. Falou e até a próxima.